Eu quero falar primeiro a respeito de fazer um resumo daquilo que nós falamos. Foram 5 domingos contando com esse, falando a respeito de heróis da fé. O primeiro domingo que nós falamos a respeito de Abraão. Quantos lembram aqui de Abraão? Se você não lembra, volta no YouTube, vê lá a ministração. Foi uma bênção. Ele foi chamado aos 75 anos, né, sem direção clara daquilo, para onde ele iria. O importante é que ele confiou no Senhor. O Senhor deu uma promessa para ele, dizendo que ele seria pai de multidões, mesmo sendo estéril, ele com a sua esposa, e ele confiou nessa palavra. Então Deus pôde dar um filho a ele. Amém, queridos? E quais são os princípios que nós aprendemos lá com Abraão? Foram 2 princípios, eu quero recordar no seu coração. O primeiro princípio foi discernimento, para escutar a voz de Deus e poder caminhar mesmo sem saber para onde nós iríamos, onde nós vamos. Amém, queridos? Foi assim com Abraão. E o segundo princípio foi relacionamento, o que nos mantém ao longo da caminhada, crendo e confiando na promessa do Senhor, é o relacionamento que nós temos com o Senhor. Eu disse ainda naquela ministração que muitos se perdem ao caminho porque têm discernimento, mas por se demorar tanto a promessa acontecer, largam a promessa de lado. Então você precisa de 2 coisas quando a gente falou de Abraão. O que é o primeiro? E o segundo? Relacionamento. Depois nós entramos para falar sobre Sara. Sara também, ela creu mesmo na impossibilidade, porque ela sabia que o nosso Deus, o Deus que ela servia, era possível para aquele que crê ser feito um milagre. Então ela creu nesse mover de Deus e foi embora. Mesmo sendo idosa, mesmo sendo estéril, mesmo não tendo condição de filho, ela creu, caminhou por um período, pelo processo do deserto, crendo que Deus faria isso com ela. E alguns princípios na vida de Sara. Deus, ele não escolhe mulheres e homens perfeitos. Ele escolhe quem crê. Lembra que eu falei isso? Quem crê é esse que ele escolhe. Então, irmão, não adianta você olhar para dentro de você e falar assim, ai, coitadinho de mim, ou porque eu não sou merecedor. Ninguém é merecedor, mas se ele creu, se você crê nele, então o milagre acontece. Amém, queridos? A promessa, ela não depende de uma lógica, como Sara. E aí eu também disse sobre você não forçar portas que estão fechadas. Deixa a vida no sentido daquilo que Deus está te direcionando acontecer. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, elas acrescentam alegria e bênção de Deus. Então não vai querendo forçar a porta, querendo que ela seja aberta sem que Deus esteja com a mão nela para poder abrir para você. Amém, queridos? Não force as coisas. A dúvida, ela atrasa a bênção de Deus em você. É por isso que você precisa, em nome de Jesus, não fazer como Sara fez ao longo do tempo. Não vamos pegar aqui uma mulher, uma serva minha, e vamos colocá-la no meu lugar para que a bênção de Deus seja sobre você. Ela duvidou do poder de Deus, mas não será assim com você. Você vai crer mesmo em meio às impossibilidades. Deus há de fazer o milagre na sua vida. Amém, queridos? Nós falamos sobre Davi também. O Davi, ele tinha esse processo do confiar em Deus, de estar sozinho no ambiente do deserto, cuidando das ovelhas onde ninguém via, mas Deus o achou porque o coração dele estava sendo desenvolvido a praticar um relacionamento com Deus. Então, quando ele foi para uma guerra, ele já estava pronto, porque lá no secreto, ele então construiu um relacionamento com Deus, a ponto de qualquer situação que aparecesse na frente dele, ele falou assim, não, eu estou preparado. Ainda que vocês tenham todos os maquinários possíveis para poder guerrear contra o exército de Golias, eu estou com uma simplicidade nas minhas mãos. E é isso que mais importa, é a confiança que eu tenho em Deus, porque eu estou indo no nome dEle e não na minha força. Então eu quero crer que você, no seu secreto, tem desenvolvido em você a força como Davi. Senhor, eu quero um relacionamento, porque quando aparecer diante de mim uma situação, seja ela qual for, seja ela grande do que for, eu irei no teu nome. E essa situação será falida em nome de Jesus. Não confie em homens, porque Davi podia pegar todas as armaduras dos homens e colocar nele, como ele não aguentou. Não são os princípios dos homens, é o princípio de Deus na sua vida. Por isso se relaciona com ele,
porque Ele certamente vai te dar os caminhos e a direção certa para a sua vida, para que você guerreie em nome de Jesus. Amém, queridos? Falamos de Moisés também. Moisés, ele também teve uma questão de identidade. Falei muito sobre isso, lembra disso? Ele estava dentro de um palácio, mas a identidade dele não era do palácio, a identidade dele era do povo hebreu. E ele então renunciou todo o conforto do palácio para viver aquilo que Deus havia chamado para fazer. E o que Deus chamou? Liberta o meu povo, eu te chamei. Muito embora você ache que você não é capaz pela sua fala, pelo seu jeito de se expressar, o Senhor é que estou determinando. Então, irmão, eu quero fazer um parênteses aqui para você. Muitos de vocês talvez tenham passado na cabeça de vocês que vocês não são capazes de fazer. E isso é uma verdade para nós. Sabe por quê? Porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos capacita a fazer o que não podemos fazer. Amém, queridos? Moisés foi lá: Senhor, eu não consigo, eu já tenho aqui, obrigado. Senhor, eu não consigo. Aí Deus falou assim: o problema é esse? Não, peraí, eu pego o seu irmão, vem carão, senta aqui ao meu lado, eu vou direcionar a sua vida e você vai falar quando ele não puder falar. Mas o meu poder, Moisés, estará com você. E aí eu quero fazer outro parênteses aqui. Deus, Ele abençoa pessoas para te abençoar. Mas a missão é tua, de resgatar a tua família, de resgatar os seus parentes, resgatar a sua casa, resgatar os seus amigos. A missão é tua, em nome de Jesus. Nós, como igreja, estaremos amparando você, orando por você, como Arão fez, quando ele estava lá no meio do nada e o povo precisava guerrear. Então veio um cara de um lado, outro de outro, segurou as mãos de Moisés, e enquanto estava segurando, o povo estava ganhando. Amém, queridos? Assim será a igreja com você. Nós estaremos aqui apoiando, guerreando com você, te sustentando espiritualmente para que você vença as suas guerras como Moisés venceu. E digo mais: se as pessoas não, irmão, corta isso. Se a situação que está contra você continuar sendo firme a ponto de tentar te barrar, saiba você que você tem um Deus que faz milagres em nome de Jesus. A única coisa que você precisa fazer como Moisés é dar o primeiro passo. Ei, Moisés, você parou aí na beira do mar, por quê? Eu já te livrei lá, já mandei as 10 pragas lá, você está livre com o seu povo, você está parado aí, por quê? Por que esse povo está parado, Moisés? Deus, eles estão dizendo que lá era melhor, porque lá tinha lugar para morrer, lá tinha trabalho, mas tinha comida. Mas Moisés, eu estou dizendo para esse povo que eles têm que caminhar, porque se caminhar, lá a terra mana leite e mel, é a terra maravilhosa. Eu que preparei tudo isso para você. E muitas coisas a gente fica olhando para trás, irmão, achando que a gente não tem mais solução porque a situação se colocou na nossa frente. E Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, dá o primeiro passo. Porque quando você der o primeiro passo, as águas vão se dividir e você vai passar com o pé enxuto. Quantos creem nessa palavra? Em nome de Jesus. Então faça força, irmão. Guerreie em nome de Jesus e confie no Deus Todo-Poderoso. Sabe por que Deus falou assim? Diga para esse povo que eles façam o quê? Marchem. A ordem para você é que você marche em nome de Jesus. Levante seu pescoço, levante o seu ombro e diz assim: eu estou indo em nome do Deus Todo-Poderoso, e assim vou vencer as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de um personagem que está lá no meio desse contexto dos heróis da fé, que pouco se fala nele: Enoque. E nós vamos falar a respeito disso. Eu quero ler 3 versículos com você. Primeiro está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim: pela fé Enoque foi transladado. Ele saiu de um lugar e passou a ficar em outro lugar, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Outro versículo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Amém, queridos?
sem fé é impossível agradar a Deus. O tema desse capítulo todo está descrito num único versículo. O versículo 1 de Hebreus, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí eu pergunto para você, irmão, levanta seu sovacão aí que você já passou rico sono, amém? Quantos têm de fato certeza, se morrer hoje, estará no céu com o Senhor? Quantos de fato têm certeza? Isso é uma maravilha, glória a Deus pela sua vida. Sabe por quê? Porque se desse Deus que nós estamos aqui adorando Ele, que você sai da sua casa para adorar em comunhão com seus irmãos, você sai da sua casa para cantar louvores ao Senhor, você sai da sua casa porque existe uma gratidão ao seu coração de poder glorificar o nome do Senhor. Você vem aqui a este lugar para receber uma palavra, te encher de ânimo, para você passar ao longo dessa semana meditando na palavra que você recebeu. Por que você tem tanta convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? O que traz essa convicção? O que traz esse peso tão convicto no seu coração, dizendo assim: olha, não interessa quais são as situações que eu estou passando, o meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. O que traz isso no seu coração, sabe, irmão? Eu fico pensando que nós temos tanta convicção. Nós falamos para os quatro cantos da terra: não, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu estou lá religiosamente aos domingos às 18h30, eu vou lá, eu faço o meu dever na igreja, eu ajudo aqui, eu visito, eu faço um monte de coisa na igreja. Mas o que faz você ser tão convicto na sua salvação, nessa certeza, como a Bíblia diz, a certeza das coisas que não se vê, certeza absoluta? O que te faz ter tanta certeza se você não cumpre muitas coisas que Deus fala para você cumprir? Eu fiquei pensando muito quando Deus me trouxe isso ao coração. E confesso, irmão, de verdade que quando eu estava escrevendo essa ministração, eu parei um pouco e fiquei meditando sobre essa questão da certeza e a convicção que eu tenho em Deus, que o meu nome está escrito no livro da vida. E porque tem tanta convicção no meu coração, e porque tantas vezes eu nego as direções de Deus na minha vida. E aí eu comecei a trazer coisas que eu faço que não agradam a Deus. E eu fiquei muito doido assim, eu fiquei: Senhor, isso há uma contradição na minha vida. Porque ao mesmo tempo que eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, eu creio que o Senhor é o meu Deus. Por que eu nego tanto a sua direção? Você já parou para pensar isso? Que você tem convicção absoluta que Deus vai fazer coisas na sua vida, milagres na sua vida, que Deus vai agir em seu favor, mas ao mesmo tempo que você tem essa convicção que você vai agir, você nega coisas que o Senhor te dá a direção. Isso tem sido muito confrontador para mim, porque a Bíblia diz que nós precisamos crer em Deus em todo o tempo. A Bíblia diz assim, como ele diz aqui: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é poderoso. Aí lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Mas ele continua dizendo: também o quê? Crede nos profetas, e o quê? Prosperareis. A gente tem muita dificuldade às vezes, irmão, de a gente fazer dessa segunda parte uma verdade na nossa vida. É bem verdade que hoje no mundo existem pastores que de fato abarrotam a igreja no sentido de achatar as pessoas, de fazerem delas gato e sapato. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, irmão?
que não pregam a palavra da forma que ela... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra, ela é liberdade em Cristo Jesus. Direcionada por Cristo Jesus. É por isso que às vezes você não estava aqui no curso, mas quem estava, eu falei em alto e bom som e quero dizer isso para a igreja. Não é tudo que eu falo que você tem que engolir, irmão. Ah, pastor, mas é agora, eu vou desconfiar. Não. Eu estou dizendo assim, se eu falar coisas que são fora da palavra, você tem o direito de rejeitar. É por isso que você tem que ser livre para poder dizer aqui, Senhor, o que o pastor está dizendo está na palavra, amém, eu vou seguir. Se não está na palavra, então, peraí, vamos conversar. Porque é aí que nascem as maiores heresias. E aqui nessa igreja, o que nós precisamos ter é palavra absoluta de Deus. Os meus direcionamentos para vocês têm que ser firmados na palavra de Deus. É por isso que você tem que estar seguros em Deus. Seguros em Deus. E crer na palavra do profeta. Porque aí você prospera. Eu não quero fazer da minha palavra a sua vontade. Eu não quero que você faça a minha palavra. Mas todas as vezes que eu for te direcionar, irmão, saiba você que é baseado na palavra de Deus. Para que haja crescimento na sua vida. Eu tenho muito temor em relação a isso. E todas as vezes que eu beiro o caminho de fazer a minha vontade, sabe o que eu faço, irmão? Eu deixo de falar. Porque eu não quero errar. E não quero levar você a um erro. Mas aquilo que é baseado na palavra, creia que Deus vai fazer valer em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dentro de uma geração, irmãos, de resultados. Eu lá no meu trabalho, estou mudando um pouco o perfil do meu atendimento. Estou saindo de uma situação e estou construindo uma outra situação. E aí, quando eu conversei lá no trabalho e falei, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de bate pronto foram me oferecer o quê? Mentorias, estudos, material, olhar, pesquisar, ir nos seminários, ir não sei aonde, eu escutar palestra, tudo em função daquilo que eu me direcionei a fazer. Aí, o que acontece? Ninguém hoje quer passar pelos processos. Todo mundo, nós vivemos dentro de uma geração onde as pessoas querem resultados, mas não querem processos. Todo mundo quer estar cheio de músculo lá na academia, mas ninguém quer ir na academia. Eu, por exemplo, há um tempo atrás me cadastrei na academia IAD, aquela que você faz pela internet, sabe? Então eu abri o computador, vi o cara fazendo exercício, eu suava aqui, o cara suava lá e estava lindo. Mas não é assim que funciona. Para eu poder melhorar a minha condição física, eu tenho que ir aonde, Fernandinho? Você que é da área? Na academia. Eu tenho que ir lá, não tem jeito. E esses processos a gente não quer fazer, mas nós queremos o resultado. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que nós precisamos nos aperfeiçoar naquilo que Deus tem nos chamado. É por isso, irmãos, preste atenção. Eu quero falar aqui principalmente não, com todos vocês. Nessa igreja, o que você estiver fazendo, faça e busca a excelência. Não se contenha com aquilo que você está fazendo. Não, eu quero melhorar, eu quero fazer além, eu quero conhecer melhor, como é que faz melhor, como é que a gente pode melhorar isso, para que as coisas do Senhor sejam excelentes, amém? Tudo que você for fazer tem que ser com excelência, Nicole. Sabe por quê? Porque quando é assim que Deus se agrada. É assim que Deus vê em nós. Marcelo ali, a Nicole, o pessoal ali da igreja, eles estão se esmerando para fazer uma coisa que seja diferenciada. Eu vou melhorar isso aqui. Tudo pela fé, irmão. Porque quando a gente traz a fé, nós estamos vivendo aquilo que Deus quer. Nós estamos numa geração que quer resultados sem relacionamento. Nós queremos, uma geração que quer ganhar mais sem nenhum preparo. Esses dias eu vi um mentor dizendo lá, nesse contexto de coisas que eu tenho escutado, o cara falando a respeito de um colaborador da empresa dele, dizendo assim, que ele chamou o cara para tentar fazer uma determinada função. E o cara disse em alto e bom som para ele assim, para fazer isso aí, eu tenho que ganhar tanto. Ele falou assim, cara, eu estou te dando uma oportunidade, nem estudo você tem, e você quer ganhar tanto? Sim, eu quero ganhar tanto. Não, então peraí, se você não tem nem estudo, não quer se preparar, você não serve para esse lugar.
É uma geração que quer resultado sem preparo nenhum. Quer alcançar lugares altos sem passar pelos processos. Quer falar das coisas de Deus sem nenhum preparo de leitura da Bíblia. Às vezes vem gente perguntar para falar comigo, falando assim: olha, pastor, eu não concordo com isso. Aí eu fico: tudo bem, é um direito seu. Já aconteceu isso comigo aqui. É um direito seu você não concordar. Amém, queridos? É um direito da pessoa. Aí eu falei para ela assim: então tá, você não concorda? Me dá a base bíblica para você não concordar. Sabe qual foi a resposta da pessoa? Eu não sei e não tenho. Falei: peraí, criatura. Você está dizendo uma coisa da Bíblia que você não concorda e você não tem base bíblica para dizer que a Bíblia está errada? Não estou entendendo. Eu não concordo e não tenho. Falei: então para tudo. A gente está vivendo um tempo onde você liga a internet e o cara, ele saiu, se converteu ontem. E hoje ele já está lá na internet dizendo assim, que ele é um mentor de muitas coisas na área cristã. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós precisamos de preparo, amém, querido? Por isso que o curso aqui é importante você ver. Porque nesse curso, por mais simples que ele seja, eles trazem verdades bíblicas para nós. Querem ensinar sem poder sentar para aprender. Já viu isso aí? Você que é professora. O pessoal quer ensinar o professor sem sentar, sem ter um coração para poder ser ensinável. É a mesma coisa de eu pegar alguém e falar assim: Paulo, que é advogado aqui, Paulo, o cara entrou no primeiro semestre de direito lá. E aí ele quer discutir com você algo que ele nem passou pelo processo. Como é que vai ser, irmão? São pessoas que estão vivendo dentro desse contexto hoje, que querem resultados, confrontam as pessoas, mas sem passarem pelos processos. Deixa eu falar uma coisa para você. Querem o mover do Espírito Santo. Quantos querem mover do Espírito Santo aqui? Mas não querem orar. Não querem ler a palavra. Não querem ter momentos a sós com o Senhor. Não querem rasgar o coração delas na presença do Todo-Poderoso. Senhor, diz: me ensina. Eu quero buscar, Senhor, a tua presença. Eu quero ter o mover dentro de mim. Não querem isso. Não há poder sem a presença de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que a gente não se vê, mas se espera. Amém, queridos? Se temos certezas, nós temos uma vida abençoada. Porque nós resistimos os processos que a vida nos permite passar. Não, irmão. Se tudo está no controle de Deus. Amém? Tudo está no controle de Deus. Então não reclame do processo que você está passando. Porque há beleza no processo que você está passando. A melhor beleza que você pode ter é a presença de Deus. Deus, eu estou no meio de uma confusão. Mas se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas se a tua presença for comigo, eu saberei que lá eu terei vitória, em nome de Jesus. Quero ler uma frase com você. A primeira frase que eu quero ler com você diz assim: se Deus se relaciona com homens que escolheram uma vida de alinhamento, não apenas momentos espirituais. Eu não sei se ficou claro para você essa frase, mas relacionamento com Deus não são tomados de um culto apenas, irmão. Momentos com Deus, relacionamento com Deus são tomados dia após dia. É quando você acorda e você chama a presença de Deus para a sua vida, dizendo: Espírito Santo, eu necessito passar por esse dia, porque a tua palavra diz que para o dia basta o seu mal, mas nesse contexto eu preciso da tua presença em mim. Relacionamento com Deus. E eu quero trazer um pouco a respeito desse contexto, dessa abertura que eu fiz, para você entender o que é a vida de Enoque. Enoque estava dentro de um contexto, irmão, pré-dilúvio. Sabe o que é isso? Um pouco antes de acontecer o dilúvio. E tudo aquilo que é narrado quando fala-se de Noé, que o mundo estava perdido, que as pessoas estavam adorando outros deuses, que elas estavam desconectadas da presença de Deus e vivendo as suas regalias da vida, Enoque estava nesse contexto.
o secularismo entrando dentro da vida das pessoas, onde a direção e a visão já não era mais a visão de Deus, mas das próprias pessoas. E o mundo era corrupto, absurdamente corrupto. Aí eu faço um parênteses aqui para você. Você pensa que agora é difícil? Que tudo agora é difícil? Não, irmão. Tudo que está acontecendo aqui, nesse exato momento, neste país e no mundo, já acontecia naquele lugar. E isso, através da vida de Enoque, nos dá uma lição muito grande. Porque mesmo em meio a um mundo corrupto, Deus mostra uma situação totalmente diferente daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Enoque nos mostra que é capaz de vivermos uma vida nesse mundo corrupto e não sermos lesados por eles. Você já viu pessoas que, por exemplo, andam no meio de pessoas que falam palavrão? Sim ou não? Se você não vigiar, você está falando igual a eles. Sim ou não? É por isso que em todo tempo você tem que chamar a presença de Deus sobre a sua vida para poder fazer valer aquilo que Deus quer de você. Você tem que ser sal e luz aonde você está. Você não pode se misturar por aquilo que as pessoas falam ou vivem. Não. Noé estava vivendo dentro de um contexto totalmente corrupto, longe de Deus, mas ele disse assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não vou aceitar isso para a minha vida, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, daquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. O que eu quero despertar em você é que você viva uma vida totalmente diferenciada daquilo que as pessoas estão vivendo hoje. Sabe, se as pessoas estão vivendo dentro do mundo louco, doido, e você não precisa viver isso. Se as pessoas estão aí curtindo a vida, você não precisa fazer o que elas estão fazendo. Pelo contrário, você tem que fazer aquilo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. Sabe o que Deus quer nessa noite? É alterar a nossa forma de ver e agir de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no mundo. Os caminhos dele são as decisões que nós precisamos. Amém, queridos? Se Deus está aqui nesse lugar e falando ao seu coração, Ele quer, a única coisa de você é que você se pareça com Enoque. Não, eu não vou me contaminar com esse mundo, eu vou ser uma pessoa onde Deus possa se agradar daquilo que Ele está vendo em mim. Eu sempre falo lá em casa que nós precisamos ser luz aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós devemos ser luz. Eu falo para os meus filhos: filhos, aonde vocês estiverem, não se contamina com o mundo. Porque nós precisamos ser sal e luz. Aí eu quero ampliar para todos vocês uma pergunta que vai ser muito direta para você, irmão. Por que as pessoas que você se relaciona não estão aqui? Por que elas rejeitam o seu convite para estar aqui? Será que muitos de nós estamos vivendo a mesma coisa que está sendo vivida lá fora? Será que não há diferença em nós, da nossa fala, das nossas piadas, do nosso olhar, do nosso jeito, de uma pessoa que é sal e luz? Será que a gente se agrada nas rodas dos escarnecedores e a gente fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos? Aí eu pergunto para você, qual vai ser o atrativo dessa pessoa que um dia você fez o convite para estar aqui? Nós precisamos ser diferentes. Sabe por quê? Porque se existe dificuldade para nós, como Enoque vai nos ensinar, as dificuldades elas podem até existir, mas o meu coração é do Senhor. Nós podemos ser igual às pessoas do mundo. Quem vai querer estar aqui em nosso lugar? Quantos querem mudar a sua vida, irmão? Em nome de Jesus, vamos lá. Quem quer mudar a sua vida? Hoje, o que você vai ter em nome de Jesus através de Enoque é saber que o Senhor está nos direcionando a viver uma vida de fé, irmão.
de fé. Sabe por quê? Porque não é só acreditar, é falar e viver aquilo que Deus tem nos dado. É chamar as pessoas ao reconhecimento que Deus é Deus e pronto, acabou. Ainda estava falando com o Abner ontem a respeito disso. Falei, não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Abner. Eu sou uma pessoa que gosto de impulsionar as pessoas. Não sei se você já percebeu isso. Eu vou lá, não, vai lá, vai dar certo, vamos lá, eu acredito em você, vamos embora que você tem potencial, não, vamos. Eu sou uma pessoa assim por natureza. E o que eu mais quero hoje, em nome de Jesus, é impulsionar o seu coração a viver pela fé como Enoque viveu. Se separe do mundo, largue as coisas que Deus tem te apontado em dizer. Para com isso, para que você viva uma excelência de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos como Enoque, a única coisa que nós precisamos, que nós teremos, é reconhecimento de Deus, quem nós somos. Sabe, muitos de nós só acreditamos na Bíblia aberta, no Salmo 91 em casa. Eu falo para você, irmão, isso não te traz nenhum livramento. O que te traz livramento é você ter uma comunhão, um relacionamento com Deus. Não adianta você abrir a Bíblia e deixar lá na sua casa ao pó da vida. Não. O que você precisa fazer é deixar o seu coração aberto para que o Senhor venha e faça a morada e direcione a sua vida. Como Enoque disse, não, eu não quero viver o que o mundo vive. Eu vou viver debaixo da bênção e da direção de Deus. Não é só dizer para as pessoas que Deus é tudo, se você não vive o tudo que Deus pode te dar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo para nós nessa noite, eu tenho bênçãos preparadas para cada um de vocês, só basta eu abrir a janela, mas para isso eu preciso do seu coração na totalidade comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei você, mas eu já tive experiências, muitas experiências, de abrir o meu coração para o Senhor, de me consagrar ao Senhor, e quando eu menos espero as coisas acontecerem ao meu favor. E o que nós precisamos nessa noite é viver uma vida de consagração, de liberação do nosso coração ao Senhor. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Vilma lá, a respeito de a gente poder pensar sobre essa questão da liberação do nosso coração ao Senhor. Não foi assim, Vilma? Falamos? Liberar o nosso coração para que o Senhor faça morada, falando ao Senhor, dizendo, Senhor, nós precisamos alterar o percurso da nossa vida, para que a bênção do Senhor nos alcance em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos disso em nome de Jesus. Precisamos sair desse contexto de pessoas religiosas, sabe, irmão? Às vezes eu vejo pessoas aqui vivendo contexto religioso. Não, irmão, você não foi feito para ser um religioso, você foi feito para ser um adorador do Senhor. Uma pessoa viva, cheia de gás, de adoração, rasgando o seu coração aqui na presença do Senhor, dizendo para o Senhor, ainda que haja imperfeição e pecado em mim, Senhor, mas eu quero a Tua presença no meu coração, eu não abro mão da Tua presença, eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor caminhando ao meu lado, eu quero o Senhor me impulsionando, eu quero o Senhor me sustentando nas dificuldades, eu quero o Senhor me dando garra, poder, ousadia para vencer tudo aquilo que se levanta contra mim. Eu preciso da Tua direção, Senhor. Não é só caminhar com o Senhor, é viver a verdade dele todos os dias com o Senhor. As pessoas buscam muito imediatismo, como eu disse no início. Mas Enoque, ele preferiu um relacionamento duradouro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Há pessoas que vêm para uma igreja, se converte ao Senhor, alcança algumas bênçãos, porque o Senhor é misericordioso, e logo se esquecem de Deus. Eu quero, até o meu último fôlego de vida, dizer, Senhor, combati o bom combate, a fé está guardada em mim, e agora eu posso ir para os seus braços, porque eu certamente estou convicto que o meu nome está no livro da vida. Uma fé duradoura, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer 3 coisas aqui, em nome de Jesus, nessa noite, através da vida de Enoque. Nós precisamos ajustar a nossa vida, nós precisamos renunciar vontades e alinhar os nossos caminhos ao Senhor. Eu queria que você falasse comigo, em nome de Jesus, essas 3 coisas. Está aí, Valéria?
Não? Fale comigo assim, ó. Eu preciso ajustar a minha vida. Fala lá. Eu preciso ajustar a minha vida, renunciar minhas vontades e alinhar meus caminhos, em nome de Jesus. Só para você ter uma base, a Bíblia diz lá em Gênesis 5:22, não precisa colocar, Enoque andou com Deus durante 300 anos. Está quantos anos, pai? Ainda falta 200 e pouco ainda. Vai chegar lá? Mas quem sabe, né? Tudo é possível. Não é mesmo? O Saulo já passou dessa idade, 300 anos. Está forte aí, segundo ele. Enoque andou 300 anos com... Agora preste atenção, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós pedimos ao Senhor e andamos com o Senhor e não aguentamos um domingo no próximo domingo. Pedimos uma bênção hoje e não aguentamos uma semana. Só os sinceros. Falam para Deus assim, Deus, está demorando demais. Não é? Está demorando demais. Senhor, não aguento mais isso, Senhor. Aí a Bíblia nos ensina que um homem, através de 300 anos, caminhou dia após dia, sabendo que Deus estava com ele. Sabe o que isso nos ensina? É uma constância, uma permanência, um andar contínuo com Deus. Irmão, se isso não despertou no seu coração, eu quero despertar na sua vida nessa noite. Não são as pequenas coisas que vão acontecer de imediato, não, é um caminhar com Deus. Eu não sei se você vai viver 300 anos, é provável que não, mas o tempo que você viver, é importante que você tenha constância com o Senhor. Sabe por quê? Porque é na constância que Deus se agrada, é na constância que Deus derrama a sua bênção, é no caminhar dele que ele vê o seu coração desejoso pela sua presença e não pelas bênçãos. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Nós estamos num processo de santificação contínua. Hoje nós somos melhores que ontem. Nós precisamos deixar hoje aquilo que nós queremos ser melhor amanhã. Se há algo que incomoda no seu coração, no caminhar com o Senhor, você vai deixando para trás. Eu lembro logo no começo, quando eu comecei a ministrar palavras nas igrejas por aí, lá em Salvador, uma vez eu fui conversar com um pastor que era o meu mentor, aquele que me ajudava, me direcionava, e eu disse para ele, pastor, eu tenho medo às vezes de subir no púlpito e falar uma besteira. Tenho medo às vezes de errar e falar algo que seja fora da palavra de Deus. E ele pegou na minha mão como um pai, me abraçou como um pai, disse assim, ele me chamava de Marcelinho, falou, Marcelinho, deixa eu falar uma coisa para você. Nós aprendemos no caminho, e eu nunca mais me esqueci disso. Não espere você estar pronto para fazer as coisas. Vá com fé. Deus vai alicerçar a sua palavra, vai colocar no seu coração aquilo que você precisa fazer e falar, e Deus vai agir ao seu favor e você vai abençoar muitas pessoas. É por isso que você não pode se calar diante de uma pessoa que necessitada de uma palavra. Não, não, irmão. Quando alguém vier para o seu encontro dizendo, eu estou carente de uma palavra, de uma direção, mesmo que não haja nada em você, você vai dizer internamente, dizendo, Espírito Santo, faz em mim brotar rios de água viva. Ah, Senhor, coloque em mim uma palavra que seja transformadora, e essa palavra vai crescer a você tão forte que você não vai segurar, e você vai começar a dizer para as pessoas tudo aquilo que o Espírito Santo te enviar a falar. E você certamente será como uma flecha que acerta o alvo. Deus vai honrar você em nome de Jesus. Nós precisamos ajustar a nossa vida para as coisas que o Senhor tem feito. Não é orar uma semana e querer receber na semana seguinte. Sabe, você não pode ser como aquelas pessoas que buscam campanhas por aí afora. Ah, eu vou nessa igreja porque tem uma campanha de livramento. Ah, eu vou nessa igreja porque tem uma campanha de bênçãos materiais. Vou nessa igreja porque tem uma campanha do fogo. E aí, quando termina a campanha, você continua na mesma coisa. Não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é um relacionamento permanente e duradouro. Não é como alguns, por exemplo, que a gente começa uma série aqui e na segunda semana você nem lembra mais qual é a série que está fazendo. Irmão, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, para que você guardar a palavra dele dentro do seu coração, para que você não peque como a palavra dele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que seja assim em nome de Jesus. Muitos fazem votos de fidelidade ao Senhor,
E aí um dia, passou alguns dias e nem se lembra mais do voto que fez. Sabe o que Enoque está nos ensinando aqui? Que nós precisamos ajustar, alinhar a nossa vida com aquilo que o Espírito Santo quer. Porque andar 300 anos, irmão, não é uma semana diante do Senhor. E você se esmorece, muitas vezes você enfraquece a sua fé, porque ao longo de uma semana aconteceu vários fatores na sua vida que foram pesados na sua vida, e você, ai Deus, eu já não quero mais o Senhor, já não vou te servir, já não vou cantar mais, já não vou ler a palavra, não vou orar mais. Enoque está nos ensinando que 300 anos não são 3 dias, são 300 anos dia a dia na presença do Senhor. Deus não está procurando picos espirituais, sabe? Deus não está procurando coisas assim, de momentos espirituais, que você chega cheio de gás, porque o louvor falou com você, porque alguém te trouxe uma palavra, porque alguém, o pastor lançou uma palavra aqui, você agarrou no seu coração, e no outro dia você já não faz mais valer aquela palavra. Não, Deus não está esperando picos de você, espiritualmente falando. Ele está procurando permanência de pessoas na presença dele. A Bíblia diz assim: ei, eu estou à procura de quê? Verdadeiros o quê? Adoradores. Adorador não é aquele que hoje está e não está, amanhã não está. Adorador não é aquele que é movido pela uma emoção. Adorador não é aquele que é movido pelas coisas que estão dando tudo certo na vida dele. Não, não. Adorador é aquele que mesmo em meio à dificuldade, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor me dirige. Adorador é como Paulo e Silas dentro de uma prisão, dizendo assim: eu estou preso, eu estou aqui açoitado, me bateram, eu estou todo machucado. Mas Paulo, vamos fazer o seguinte aí, você faz a segunda voz, eu faço a primeira. E saíram cantando: eu te amo, ó Deus, e com a minha voz te adorarei. Ah, Senhor, é nessa noite que o meu espírito está se envolvendo aqui nesse ambiente. E quando um adorador começa a adorar, sabe o que acontece, irmão? Tudo que está contra você cai em nome de Jesus. As garras começaram a ser quebradas, os lugares começaram a trepidar todos. Sabe por quê? Porque 2 adoradores não ligaram para as condições atuais deles. Eles simplesmente voltaram o seu coração para a presença de Deus. 300 anos andando na presença de Deus. Sabe o que ele nos ensina? Isso só pode acontecer quando nós morremos para nós mesmos. Nós precisamos ajustar a nossa vida para vivermos aquilo que Deus quer. Nós precisamos ajustar as nossas vidas para viver aquilo que Deus quer derramar sobre nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo assim: não vos conformeis com este século. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com as coisas que o imundo tem impulsionado dentro do seu lar, dentro da sua vida. Não se conforme com aquilo que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Ele sabe que é o melhor para nós, como a música do Eli Soares. E nós não podemos nos conformar com essa situação. Sabe por quê? Porque nós precisamos ajustar a nossa vida de acordo com o Senhor. Essa é a primeira situação. A segunda situação que eu quero dizer para você nessa noite é que nós precisamos renunciar às nossas vontades. Enoque viveu contra a cultura daquele tempo. A cultura dizia assim: ei, você pode fazer o que nós estamos fazendo. Você pode se afastar de Deus, você pode cuidar das suas próprias coisas. Você pode levantar as casas aí e levantar aí tranquilo. Não liga para essas coisas não. Não liga para Deus não. Você já é religioso. Você já vai no domingo. Para que fazer mais? Para que orar tanto? Eu me lembro, irmão, de uma vez que eu fui tocar num lugar muito grande. Era um estádio que só tinha bandas cristãs. E eu vou falar isso aqui com muita chateação. E eu lembro que nesse estádio que a gente foi tocar, tinha lá muita gente. E a nossa banda tinha por costume orar antes de tocar. Então a gente, antes de subir para o palco, a gente deu as mãos e começamos a buscar a presença de Deus. De verdade, irmão, não era brincadeira, não era
coisa para a gente mostrar para as pessoas, não. Nós tínhamos esse costume e a gente tinha o costume de buscar a presença de Deus mesmo. E a gente começou ali, o fogo começou a cair, a gente começou a orar e tal. As outras bandas passavam por nós e falavam assim, para que isso, cara? Vocês vão fazer um show. Para que vocês estão fazendo isso aí? É só chegar lá em cima e tocar com essas palavras. E nós seguimos firme no nosso projeto ali de orar. Quando nós subimos para o palco e começamos a cantar, houve um envolvimento do Espírito Santo naquele ambiente, irmão. Que o estádio ficou quieto em uma das canções e o Espírito Santo tomando conta daquele lugar. Como foi gratificante ver a presença de Deus naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós éramos melhores? Não, não é essa a questão. O foco dessa fala é para você entender que você não precisa fazer o que todo mundo faz, mas você precisa estar na presença do Senhor. Não se molde ao que o mundo faça. Faça o que Deus quer que você faça. Renuncie como Enoque renunciou. Não, eu estou contra vocês. Sabe, se o mundo dá o jeitinho na vida deles, dentro da empresa, dentro da sua casa, onde você não precisa fazer isso. Se rejeitar o pecado como todo mundo faz, não, isso não é pecado, não, você não precisa fazer isso. Você não precisa negociar os seus princípios com Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer levar você a uma longevidade dentro da presença dEle, em nome de Jesus. Você consegue perceber quais são as coisas que você precisa renunciar nessa noite? Você consegue entender quais são as coisas que o Espírito Santo está falando no seu coração, dizendo assim, você precisa deixar isso de lado para que haja longevidade da minha graça sobre você, para que o tempo passe e você não perceba que foram 300 anos. Sabe por que não percebeu? Porque a minha longevidade, a minha graça, o meu amor estava sendo derramado em você em todo o tempo. Ouça a palavra de Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você precisa ajustar a sua vida. Você precisa renunciar em nome de Jesus. Quem renuncia, alcança a graça de Deus. E a terceira coisa, para a gente caminhar para o final, diz assim que nós precisamos alinhar os nossos caminhos. A primeira coisa é ajustar o quê? A minha. A segunda coisa é renunciar ao quê? Vocês estão aqui, gente? A minha vontade. E a terceira coisa é alinhar os meus caminhos em nome de Jesus. Sabe que Deus presenteia quando nós estamos no caminho com Ele? Deus nos presenteia com a sua presença. Eu lembro muito bem de Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho. Ai, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, arranca de mim tudo isso. Senhor, eu não quero, não consigo mais viver com isso. E Deus, o que diz para ele? A minha graça, o quê? Sabe o que Deus está dizendo para ele? A minha presença te basta. Deus não está te livrando das coisas do mundo, irmão. Deus não está dizendo para você que a partir de agora você não vai ter mais problema, você não vai ter mais perrengue, você não vai ter mais dificuldade. Não, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você que se você alinhar os seus caminhos com Ele, a graça dEle e a presença dEle estará com você. E é o que é suficiente para você. Para você ganhar tudo aquilo que vem contra você. Sabe, muitas áreas da nossa vida, se nós não tivéssemos a presença de Deus, morreria. A verdade é essa. E aí eu pego aqui um parêntese e falo para você, ações na sua vida morreram. Sabe por que estão mortos? Porque você não alinhou os seus passos com Deus. Porque você achou que o tempo de resposta de Deus foi muito grande. Porque você achou que 300 anos para que a promessa do Senhor se cumprisse em você era muito tempo. Então você, não, Senhor, cansei. Agora eu não quero mais isso não, Senhor, eu vou focar minha vida em outras coisas. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite é que nós precisamos andar na presença dEle. Porque um dia na presença do Senhor é a mesma coisa que 1000 anos diante do Todo-Poderoso. Salmo 84 diz isso. Mais vale, Senhor, um dia na tua presença do que 1000 anos dentro de um palácio.
E o que eu quero crer em nome de Jesus, que cada um de nós possamos alinhar os nossos caminhos ao Senhor, porque a presença dele é o que mais precisamos. Andar com Deus é ajustar a nossa vida, é renunciar às nossas vontades e alinhar os nossos caminhos diariamente com o Senhor. Irmão, não é um tempo ou domingo a cada domingo, não, é diariamente. Senhor, que os meus passos ao acordar de manhã, você vai dizer para o Senhor, que os meus passos sejam os seus passos, que o meu coração seja inclinado para a tua vontade, que a minha visão seja a visão do teu Espírito, Senhor, porque se for assim, eu saberei que estou agradando o teu coração. Quando nós vivemos como Enoque, nós experimentamos muitas coisas que o Espírito Santo pode nos levar. Sabe por quê? Porque nós entramos muitas vezes em perrengue, porque nós não ajustamos a nossa vida com o Senhor, porque não renunciamos às nossas vontades, para que a vontade do Senhor seja excelente sobremaneira na nossa vida, e nós não alinhamos os nossos passos com aquilo que Deus quer fazer. O medo pode até tentar matar a nossa esperança, mas aquele que é vida, ressuscitou para dizer para cada um de nós nessa noite, eu sou vida e vida em abundância. Se você caminhar comigo, certamente você vai fazer muitas coisas. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, Jesus se apresentou ao lado de dois homens. E a maneira que ele conversava com os homens foi ali trocando uma ideia e caminhando. E quando Jesus partiu do lado deles, aí eles disseram, algo diferente havia naquele homem, porque ardia o nosso coração. Caminhar com Deus tem que ser uma ardência constante, irmão. E a minha oração nessa noite é que você viva a experiência que esses homens viveram, mas vendo a palavra e a presença de Deus. Amém? Eu me lembro, e faz muito justo eu contar isso agora. Contei acho que para o Abner também, ontem. Eu estava vivendo um tempo muito difícil no meu trabalho. Eu era menino ainda. Devia ter uns 18 anos, mais ou menos. Eu trabalhava com algumas pessoas que se drogavam o dia todo. O dia todo, irmão. Quando eles não estavam drogados, eles eram os melhores amigos. Quando eles eram drogados, meu Deus do céu, virava um negócio do avesso. E um dos dias, um rapaz veio e me bateu. Me deu um chute, me deu um murro, e eu ali sem saber se revidava ou não revidava, dentro da empresa, e eu fiquei tão chateado, irmão, de verdade, isso magoou tanto meu coração. Eu saí daquele ambiente, o lugar que eu ficava era numa garagem bem ajeitadinha, e eu desci nessa garagem, fechei a porta, e me chorei demais, de raiva, de agonia, mas chorei como uma criança. E a minha oração era assim, Senhor, eu não quero viver isso. Senhor, se o Senhor está comigo, me dá um sinal, Senhor, porque eu não aguento mais essa situação. Pelos olhos da fé eu vou dizer algo que você tenha toda a liberdade de não crer, e tudo bem. Eu ajoelhado numa tampa de balde de lixo assim, orando ao Senhor, derramando, veio um anjo, irmão. Se ajoelhou do meu lado e me cobriu com as suas asas. Eu sinto o calor dele até hoje, quando eu lembro da situação. E esse anjo, ele simplesmente me abraçou com as suas asas, eu senti o calor das asas, e ele se ajoelhou e colocou assim o rosto dele perto do meu, e aquela agonia do humano querer ver, né? Abre os olhos, não abre os olhos, abre os olhos, não abre os olhos. Eu abri e não havia nada. Fechei os olhos e falei para o Senhor, Senhor, eu não quero perder esse momento. E quando eu fechei os olhos de novo, o anjo veio de novo e me abraçou. E no meu coração apareceu uma palavra dizendo, eu estou com você. Andar com Deus é alinhar os meus caminhos com aquilo que Deus quer.
Não durou uma semana, um antigo chefe ligou para o meu pai dizendo assim: Messias, você quer vir para cá? O Messias, não, não posso ir. E aí ele disse: seu filho pode vir. Aí eu fui para aquela outra empresa. Eu nunca me esqueço disso. Eu ganhava na época uns 30 e poucos reais, 30, não lembro muito bem, eu lembro que era 30 e poucos reais, que já era um bom salário. E eu fui para essa empresa ganhar 90 e poucos alguma coisa. Porque o meu coração estava alinhado com a presença de Deus. Eu fico pensando em Enoque, nesse trajeto de 300 anos. Quanto esse homem foi abençoado. Porque ele não se corrompeu com aquilo que com aquilo que estava acontecendo naquele ambiente do mundo. Sabe, irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor precisa do seu coração na totalidade. Sabe por quê? Porque quando Deus se agrada de você, preste atenção para a gente finalizar. Quando Deus se agrada de você, Ele te separa do mundo. Está entendendo? Quando você agrada o coração de Deus, Ele te separa do mundo. A Bíblia diz que Enoque foi transladado. Deus tirou ele da cara. Você é um cara que deu o seu coração para mim. Eu vou te tirar dessa situação e vou te colocar agora num melhor lugar. Quando você vai estudar a vida de Enoque, os estudiosos dizem que procuraram Enoque por todo canto e não acharam. Sabe por quê? Porque Deus o levou. Quantos querem estar na presença do Senhor nessa noite? Quantos querem agradar ao Senhor com o seu coração? Sabe o que você precisa fazer? Ajustar a sua vida, negar as suas vontades e também alinhar os seus passos com o Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, fiquem em pé, vamos adorar ao Senhor.